Vocês precisam ter cuidado com quem vocês namoram. Essa menina conta, vamos chamar ela de Megan, que ela tinha começado a namorar um cara. E a primeira coisa que ela descobriu sobre ele foi que a família dele tinha sido brutalmente assassinada. O negócio tinha sido tão brutal que o policial que encontrou a cena tinha dado um depoimento na internet falando que era tudo tão grotesco que se você entrasse lá e visse a cena, a parede, você não conseguia ver o branco da parede, de tanto líquido vermelho que tinha espalhado pela casa. E ela descobriu porque foi uma coisa assim enorme na cidade, ficou no jornal por dias, na internet por dias, enfim. Ela conheceu esse cara no curso de medicina, porque ela fazia medicina na faculdade e ele fazia psicologia. Eles se encontraram, começaram a conversar, viraram amigos e depois namorados. Esqueci de citar, inclusive, que ninguém nunca descobriu quem foi que tirou a vida da família dele de forma tão brusca, era um mistério. E detalhe é que quando isso aconteceu, o cara ficou com um trauma tão grande que ele parou de falar e foi só depois de 2 anos de terapia que ele conseguiu voltar a falar de novo. E foi aí que ele decidiu entrar na faculdade de psicologia, né, pra ajudar outras pessoas que tinham passado pela mesma coisa que ele. Segundo palavras da Megan, ele também era extremamente atraente, ele parecia um menino assim de filme, sabe, 28 anos, com cabelo castanho e olhos extremamente azuis. Ele era muito, muito atraente. Ela se perguntava como é que ele tinha olhado justamente pra ela, porque ela não era esse padrão de bonita. Certa vez ela conta que ele chamou ela pra ir até a casa dos tios, que moravam assim em uma zona mais rural. Era só a casa deles em uma fazenda e não tinha nada por perto, mas era um lugar ótimo pra relaxar, segundo palavras dele. E ela não demorou a dizer sim, foi junto com ele até esse lugar. E assim que ela chegou na casa dos tios, que a tia dele abriu a porta, ela percebeu que a tia era uma pessoa extremamente gentil, que tinha gostado dela de início. O tio também era uma pessoa muito gentil, muito simpática, acomodaram ela no melhor quarto da casa. Eram pessoas de família, pessoas boas. E a casa também era extremamente luxuosa, aquelas casas vitorianas, sabe, assim, vintage, era uma casa bem bonita e elegante. Assim que ela foi pro quarto designado para ela e pro namorado, ela começou a desfazer as malas dos dois, mas ficou extremamente assustada quando entrou no banheiro e viu que o namorado dela estava lá, olhando pro espelho e sorrindo de forma fixa, sem se mexer, sem piscar, só sorrindo. E o pior de tudo é que ele sorria pro espelho, mas ele olhava pra ela, que estava atrás dele, sorrindo, sorrindo, e não parava de sorrir, não piscava, como se ele tivesse travado. Na mesma hora que ela perguntou a ele o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo com ela, ele parou de sorrir e olhou pra ela da forma mais confusa possível, tipo, o que é que eu tô fazendo no banheiro? Depois disso, a Megan foi jantar com os tios do namorado, a comida tava boa, eles eram bons de papo, eram pessoas ótimas, não tinha nada de esquisito, aparentemente. Porém, quando ela voltou pro quarto, né, ela foi pro banheiro escovar os dentes, tomar banho, o Finn também foi fazer isso. Depois que eles foram deitar, mas ainda no banheiro, ele começou a sorrir pra ela de forma esquisita de novo. Ele sorria pra ela, não piscava, ele travava assim e ficava sorrindo e olhando pra ela. Ao ponto dela ter ficado irritada essa hora, porque ela continuou perguntando por que ele tava fazendo aquilo, por que ele tava zoando com ela, desse jeito ela tava ficando assustada. E quando ele não respondeu, ela se irritou e foi lá pra cama, dizer que ia fazer uma brincadeira ainda pior com ele, porque ele tava assustando. Ela não viu a hora que ele foi pra cama, mas ela acabou adormecendo e acordando só da madrugada, quando viu que ele tinha levantado da cama e viu só assim a camisa branca dele, ele saindo do... Quando ela olhou no relógio, ela viu que eram quase 4 da madrugada, né? Então ela tava com muito sono, mas mesmo assim se esforçou e levantou. E começou a seguir ele pela casa. Ele desceu as escadas e ela chamava ele, fulano, fulano. Ele não atendia, não olhava pra ela, até que ele saiu da casa, assim, do nada. Como eu falei pra vocês, era uma fazenda, era uma zona rural, não tinha nada por perto. Lá na frente tinha só mato, floresta, foi pra lá onde ele foi. Ela seguindo ele, completamente assustada, chamando, ele não respondia. Até que eles chegaram em uma parte da floresta que tinha meio que um lago. E dentro desse lago estavam os corpos dos 2 tios dele, sem vida. E completamente estraçados. Ela começou a gritar, desesperada, e ele ficava lá parado na frente do lago, olhando para os corpos sem reação, sorrindo do jeito estranho, sem piscar, sem... Ela começou a correr, ela saiu de perto, começou a correr para bem longe dali, desesperada, até que ela tropeçou, caiu e aparentemente ela desmaiou. E quando ela acordou de novo, ela tomou outro susto, porque quem tava olhando para ela era a tia do namorado. Ela percebeu o quanto a Megan estava assustada e falou, o que é que aconteceu? Fulano te encontrou caída ali fora de madrugada, disse que você saiu no meio da noite. E quando ela olhou pro lado, ela viu que o namorado estava lá, ao pé da cama dela, com um semblante completamente preocupado, o tio dele também, se perguntando o que é que tinha acontecido com ela. Ela mentiu, disse que não lembrava de muita coisa, que sofria de sonambulismo, mas ela estava achando tudo muito estranho, porque na noite anterior tinha sido muito real para ser um sonho. E tudo piorou quando ela entrou no quarto e viu o que é que tinha em cima da cama dela. Atores que fizeram filmes de terror e acabaram se dando muito mal. Se você já assistiu o filme de terror A Profecia, parabéns, você tem um ótimo gosto. Mas o que pouca gente sabe é que o Gregory Peck, que é um dos atores principais que fez o pai do demônio no filme,
Antes dele moldar um personagem e começar as filmagens do filme, o filho dele se desviveu, então ele estava passando ali por um processo de luto. Ele precisava fazer uma viagem para chegar até o local das filmagens, então ele pegou um avião e esse avião foi atingido por um raio. Então eles tiveram que fazer um pouso ali de emergência, mas o mais bizarro, galera, é que o diretor do filme também estava em outro avião naquele mesmo dia e o avião também precisou fazer um pouso de emergência, porque também foi atingido por um raio. Com a probabilidade. Fica pior, existia outro avião que ia ser fretado justamente para a equipe do filme, para os funcionários, cinegrafistas e até atores. Só que antes desse avião decolar, teve um desentendimento entre as companhias aéreas que acabaram trocando, então mandaram esse avião para outro pessoal e colocaram a equipe do filme para ir em outro avião, um avião novo que eles tinham arranjado. E vocês acreditam que esse avião que foi trocado, que eles iam usar antes desses novos que conseguiram, caiu e ninguém sobreviveu? E era o avião que toda a equipe do filme ia pegar, inclusive alguns atores. Qual a possibilidade disso acontecer 3 vezes? Não sei, gente, mas depois dessa nunca mais eu gravaria um filme de terror. Não sai desse vídeo sem me seguir porque eu tenho várias histórias legais e bizarras pra te contar.